Deus seja louvado. Amém. Contentamento, irmãos, muito contentamento da querida Irmandade, da participação nos trabalhos da igreja. Olha, faz anos que não se vê, irmão Tomé, você está muitos anos aqui, irmão Jonas, pouco menos, Taviano, os trabalhos, irmãs de mais idade também. Quantos trabalhos estamos sendo realizados na igreja, irmão? Louvado seja Deus. Muitos trabalhos, em todas as áreas. E isso é bênção de Deus, irmão. Aleluia. Nos ocuparmos com as coisas do alto. Tá certo, irmão? Se alguém está em Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Buscai as coisas do alto. Se Cristo está assentado à destra de Deus. Então é excelente os trabalhos. Dá muito gosto de ver esse movimento na igreja, irmão. Vamos continuar cada vez intensificando mais todos esses trabalhos. Agrada ao Senhor, irmão. Agrada ao Senhor todos esses trabalhos. Esse sopão que vai ser feito agora é uma coisa que nós nunca fizemos, irmão. Não é um trabalho que nós tínhamos ideia de fazer. Mas temos a ideia do trabalho, trazido até por outros irmãos. Irmão Walter tem colaborado nisso também. Irmão Joaildo, que é pastor também, reúne conosco e que já fez esse trabalho assim, em alta escala, irmão. Em alta escala. Tinha assim um agrupamento de pessoas recolhidas de rua na cidadezinha de Santa Isabel, quem sabe onde é, depois de Guarulhos, ali depois da cidade de Bom Sucesso, tem Santa Isabel, né? E lá havia um sítio, irmãos, agrupando essas pessoas, mas não com a ideia somente social. A ideia social é maravilhosa, é excelente, é o primeiro socorro, mas acontece que depois que essa pessoa que estava na rua se levanta, quando a mente dele equilibra, é a hora da palavra chegar nele. Amém. E assim tem acontecido, muitos se converteram. Então, louvado seja Deus, que o Senhor continue nos abençoando. Essas leituras feitas, a mente abre cada vez mais para a palavra. Amém. Quanto mais o exercício da palavra, irmão, você é um cantor, ele tem que ficar exercitando a voz dele. O jogador de futebol tem que ficar treinando, irmão. É necessário. E o Filho de Deus, pega lá o que Paulo falou para Timóteo, persiste em ler, em aprender, medita. Ocupa-te nisso, medita nessas coisas, irmão. Amém. É isso. O bem-aventurado varão. Qual é o bem-aventurado varão? Por que ele é feliz? Por que a vida dele é maravilhosa no Salmo 1? Por que é? Bem-aventurado o varão que não anda, já não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém, não para no caminho dos pecadores e não se acomoda na roda dos escarnecedores. Mas por que ele consegue fazer tudo isso? Por que ele não anda? Por que não entra nele o conselho dos ímpios? Por que ele não se detém, tá certo, irmão, no caminho dos pecadores? Por que ele não se assenta nas rodas aí, mundanas por aí? Por quê? Porque antes disto, fala mais alto, irmão de Paulo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor e na sua lei, medida de dia e de noite. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Que coisa gostosa, está dirigindo, está em comunhão com Deus. Vai entrar nos serviços que o homem guarda. Eu vou descer, são 4 lances de escada que eu desço de casa. Eu moro no quarto andar, é uma habitação, são prédios populares antigos, né? Aqui na Vila Madalena. Quando eu vou descer a escada, eu falo. Eu vou descer a escada, eu vou descer em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque eu quero voltar depois à noite, quando eu volto do trabalho, eu desci em nome do Senhor Jesus. E eu quero voltar, subir em nome do Senhor Jesus. Amém. A minha família ficou em casa em nome do Senhor Jesus. Eu saí em nome do Senhor Jesus. Eu trabalhei em nome do Senhor Jesus. Produzi com as minhas mãos. Falei em nome do Senhor Jesus. Meditei. Quer dizer, essa comunhão tem que existir em nós, irmão. Glória a Deus. A nossa mente tem que estar exercitada com isso aí, irmão. Temos que ser. Irmão, eu conheci pessoas para contar piada.
É uma coisa, irmão, chega até a enjoar a gente. Está conversando, daqui a pouco conta uma piadinha. Daqui a pouco conta uma piadinha. Daqui a pouco é craque na piadinha. Vocês conhecem alguém que é craque na piadinha? Para fazer um gracejo assim rápido? Qualquer coisa tem um gracejo. Nós somos craques para proferir a palavra de Deus. Amém. Os Glória a Deus. conselhos, a doçura. Pois não. Posso ler um versículo que o Senhor colocou no meu coração quando o Senhor estava falando? Olha, tá vendo? Deus seja louvado. Amém. Quando o irmão Sérgio estava falando sobre meditar, o Senhor colocou no meu coração a palavra do Senhor, quando Moisés já tinha ido embora, e o Senhor falou a Josué, e no versículo 8 está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, tem o antes também, né? Medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então, ou só então, né, farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente, não cairá no conselho, não ouvirá, prudentemente te conduzirás. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, irmão. Então é isso aqui, esse é o nosso exercício. Aí eu estou vendo esse movimento no grupo da igreja, é irmão fulano que leu, é fulano que leu lá, é uma irmã que leu. Ô irmão, eu li uma vez eu li, Beth leu, não sei uma ou duas vezes, mas outros aí estão. Ô glória a Deus, que coisa boa, irmão. Entra nessa aí, nesse projeto de ler, porque você vai pronunciar a palavra, mas alguém que não sabe ler ou que não tem tanto acesso, ele vai ouvir ou ela vai ouvir, e essa santa palavra vai caindo no seu coração como boa semente do Senhor. Amém, glória a É Deus. coisa boa. Irmão, essas crianças que vieram, você escutou a oração do Pai Nosso, né? E foi essa criança que, para a mulher, eu citei faz uns 2 meses atrás, que ela falou, vamos orar. E aí a mãe falou, mas orar para Jesus para quê? Para que ele sara, para que ele cura as pessoas. A criança falou nesse tom para a mamãe, vamos orar, porque pedindo a Jesus, ele cura as pessoas. Glória a Deus. Então uma criança, essa sementinha está caindo lá, porque outras sementes do mal virão. Amém, irmão? Essa não, irmão, não vai faltar semente do mal, não. Vai vir centenas e centenas de sementes do mal. Acontece que tendo crescido e formado raízes, a primeira semente, glória a Deus, ensina o menino enquanto ele é novo, e ficará velho e não esquecerá daquelas coisas. Amém. Então Glória a cai o Deus. temor, cai o conhecimento, a criança vai ficando mais preparada para as coisas. Ela vai ser, sem dúvida nenhuma, ela vai sofrer flertes, né? Vai ser flertada de muitas maneiras. O mal vai. A Bíblia fala que o pecado tão comodamente nos cerca. Se você que é adulto, o pecado tão comodamente te cerca, você imagina uma criança. Se você que é adulto te cerca, imagina uma criança, que ela é mais inocente em relação a essas coisas, porque você já está mais escolado, está mais preparado, né? Está dentro inclusive da palavra vigiai e orai. As duas coisas. Não adianta uma só não, as duas. Vigiai e orai, e aí está preparado para poder, irmãos, sair, para poder escolher, fazer as melhores escolhas e afastar o pecado. Glória. Então, irmão, estou muito contente de ver todo esse movimento. Que Deus abençoe grandemente, e irmãos que estão trabalhando muito na obra. Por citar alguns aqui, louvar, vamos orar aqui. Esses irmãos hoje, o irmão Marquinho também esteve lá, atendendo a obra. Que Deus abençoe todos esses irmãos que estão trabalhando na obra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero anunciar uma palavra que eu tenho conhecimento de palavras que estão na Bíblia, mas eu nem sempre tenho a localização exata. O irmão Alexandre era muito nessa parte, ele era assim aguçado. Ele citava a palavra e citava a localização da palavra. Nunca vi o irmão Alexandre perguntar onde está isso. Não perguntava, mas eu vejo muito o irmão Sérgio perguntar, porque eu tenho conhecimento
que tem a palavra. Mas e agora onde está? Então, por exemplo, o Bruno estava descendo, apóstolo Paulo em Atenas. Em Atenas, irmãos, que era, imagina, São Paulo, a mesma coisa que o apóstolo Paulo tivesse em São Paulo, grande como é hoje. Era a maior cidade lá, Atenas, né? Capital da Grécia. Era a maior cidade lá. E ele se movimentou muito lá. E ali, irmãos, havia muita incredulidade. Ele andou por um lugar que ele encontrou um templo. Imagina o apóstolo Paulo andando por Atenas. Ele entra numa igrejinha, num templo, e estava escrito assim, ó, pensa aqui, vamos mudar. Ao Deus desconhecido. Amém? Quem conhece isso, irmão? Estava escrito isso. Aí ele aproveita dessa palavra, a inteligência que Deus dá, e ele fala: olha, tenho visto vocês assim, bastante ligados com outras coisas, a mente, né? Vocês têm uma série de princípios, de outras coisas, inclusive, né? É um misticismo tão grande que eu entrei numa igreja e encontrei ao Deus desconhecido. Imagina, irmãos, e aí ele diz assim: a esses que vocês estão tratando como Deus desconhecido, é porque vocês desconhecem. É esse aí que eu venho vos anunciar. Amém. Olha onde ele a brecha que ele entra. Deu para perceber? Ele aproveita que ele teve um lugar escrito ao Deus desconhecido. Vocês estão adorando um Deus desconhecido? Pois esse Deus eu conheço e eu vou anunciar pontualmente esse Deus na vida de vocês. Mas, irmãos, tudo é Atos 17. Atos 17. Ao Deus desconhecido. Não sei se depois aquela sequência. Tem uma sequência. Depois, em que havia encontros de Paulo com os gregos para discutir essas coisas, e havia um grupo que ficava apenas se ocupando das novidades. E aí diz assim: havia um grupo lá que veio esse homem, quem é esse paroleiro, esse homem que vem aqui falar essas coisas. Eles tinham um grupo lá, e nesse grupo eles diz lá que por nada se interessavam a não ser querer saber as novidades. Está escrito isso. Se alguém achar que fala, vamos pegar o 17, porque está nessa sequência. Depois eu pego. 17 a partir do 18. É do 17 a partir do 18. Vamos pegar aqui. Deixa eu encontrar aqui, eu anuncio para os irmãos, que é exatamente a palavra que Deus aponta essa noite. Então deixa eu pegar Atos 17, obrigado, irmão de volta. Atos 17. Para não ler o capítulo todo. Está aqui. 17. Vou mandar um pouquinho mais. Aqui. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciemos a leitura da sua santa palavra, conforme se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Amém. Aqui no verso 15, está falando assim: Paulo em Atenas, o título, o seu discurso no Areópago. O Areópago era um lugar onde eles faziam eventos. Era um lugar onde o Parque Anhembi tem evento lá, um tipo do Areópago, e assim em outros estados tem outros lugares. É um lugar de eventos, um lugar de novidades, pessoas importantes discursavam, enfim. Então era um Areópago. Então vamos pegar aqui, irmãos, deixa eu ver aqui. No verso 15, vamos acompanhar. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram para se juntarem. E enquanto Paulo está aqui, ele estava aguardando chegar os irmãos Silas e Timóteo. Estava aguardando. Então, enquanto ele aguardava, ele se ocupou. Ele ficou atento aos movimentos. Olha só, ele ficou atento aos movimentos da cidade, das pessoas, dos templos.
Irmão, é isso aqui, é o que aconteceu. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. Quer dizer, ele sentia uma sensação de inquietação, se comovia o espírito aqui. Por quê, irmão? Porque o seu espírito se comovia em si, vendo a cidade tão entregue a Cristo. Está escrito aí? A idolatria. Porque se comovia, ele estava inquieto. Aquilo incomodava ele, falou: não é possível que eu estou vendo isso. É ele hoje na Avenida Paulista. É ele hoje na Avenida Paulista. É a mesma coisa. A grandeza de Atenas era uma Avenida Paulista, ou então Nova York. Estaria lá em Paris, estaria em Munique, vendo toda essa idolatria. Ele observava, ele tinha tempo, ele estava esperando os irmãos chegar, e ele sofreu: meu Deus do céu, ninguém busca Deus aqui. Olha só os trajes, olha só os ambientes, olha as pessoas como se portam. Ele vendo tudo isso, irmão, aquilo comoveu ele, irmão, incomodou muito ele, irmão. Incomodou muito ele, porque a cidade estava entregue à idolatria. O Deus deste século vendou os olhos para que não enxergasse a glória de Deus. É o que ele via lá. Está vendo aqui, irmão? 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade a intensidade disso. Não era que estava pouco, ela estava totalmente entregue à idolatria, irmão. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, enquanto ele ficou lá, ele ia nas sinagogas e com os judeus e outros religiosos, né? Além de judeus, tinha outros religiosos, e na praça, os que se apresentavam também, irmão. Só falando das idolatrias, irmão. Só das filosofias. Tudo começou na Grécia. Os grandes filósofos, você pegar, era só filosofia. Eu escutei um filósofo falar: olha, Cristo foi bom, mas é que ele só tinha 33 anos. Você imagina Cristo com 60? O quanto ele seria melhor? Você acredita nisso, irmão? Que o filósofo falou? Eu trabalhei com um. Ele falou isso. Ele falou: olha, Cristo foi, mas é que ele tinha só 33. Porque ele foi pela mente que um homem mais maduro, mais vivido. Mas isso é a sabedoria terrena, animal e diabólica. Essa não é a verdadeira sabedoria que vem do alto, porque Cristo era completo, a estatura do varão perfeito. Isso transmitiu tudo, irmão, não faltou nada. Consumou a vontade de Deus. Mas olha o filósofo. E havia muita filosofia, havia muitas coisas, epicureus, né? Tem toda essa tratativa lá em Timóteo, lá fala. Então aqui, irmãos, aqui está dizendo, de sorte no 17, que disputava. Quer dizer que disputava, não é que ele era briguento, ele falava de Cristo, ele mostrava Cristo, ele apresentava Cristo, ele fazia com que Cristo chegasse ao coração deles, irmãos. Mas é uma luta. Ele teve essa luta lá, irmãos, em Atenas. E aí diz, de sorte que disputava. Para que o historiador usasse disputava, quer dizer que havia contradição. Era uma disputa, né? Eles queriam propor a filosofia, ele queria propor Cristo, e assim foi. Disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns, olha, nem sabia que ia aparecer filósofos aqui, já preguei filósofos sem saber, está aqui no 18. E alguns dos filósofos epicureus, aqueles que diziam Cristo é jovem, esse homem é muito novo, é o que falaram para mim. Se ele fosse mais velho, mais experimentado, aí sim a mensagem dele seria maior.
na tua cabeça. A ignorância sua seria menor. Esse é o caso, né, irmão? E aí diz, e ao 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, quer dizer, disputavam com ele, e uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? O que esse falador aqui veio aqui em Atenas falar essa bobagem? É isso, irmão. Eram homens preparados. Não pensa que era qualquer um, não. Eram homens estudados, não tinha preparo segundo mundo. Então disputava com ele firme. Era ali, ó, aqui, ó. Daí ele era para isso. Ele foi preparado. Paulo era uma ferramenta afiada de Deus para fazer isso. Por isso foi escolhido ele, com grande conhecimento, é para esse enfrentamento. Por que Paulo tinha que o Senhor chamar um homem que tinha preparo, foi criado aos pés de Gamaliel, tinha do judaísmo o máximo que ele aprendeu, para depois ele, em Cristo, completar a sua vida? Era para isso, para que no encontro desse ele pudesse falar tanto das coisas do velho pacto, como as coisas do novo pacto, e provar para eles que Cristo é maior do que qualquer filósofo da face da terra. Amém. Cristo é o maior, irmão. Glória a Deus. E a nossa pregação, a nossa vida é Cristo. Cristo foi feito por nós. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém? Amém. Glória a Escrito Deus. na palavra. Obrigado. Ele foi feito para você. Não pega para os outros. Cristo foi feito na tua Amém. vida. Obrigado. Sabedoria é a tua sabedoria. Amém. Ele te ensina a justiça, te leva à santificação e te dá a redenção. Amém. Amém. Tá bom, Obrigada, irmão? Jesus. É esse Jesus. Glória que a você Deus. tem. E aí diz lá, irmão, o que quer dizer esse paroleiro no 18 e outros? Parece, ó, está me parecendo que ele é um pregador, olha a história, de deuses estranhos. Esse homem aqui veio falar coisa aí de criação, mas a criação não foi dessa maneira. Você vai conversar sobre criação. Quantos aí cientistas, homens tão grandes aí, eles defendem uma criação pela ciência, formação de determinada coisa, para não falar da pior parte, que diz que eu e você viemos do macaco, né? Amém? Amém. Glória a Então é Deus. isso, né? Porque ainda quando fala que é da ciência, quando começa a mover, ainda fica um pouco melhor essa colocação, mas falar, mostrar, ó, mostra tudo assim, depois faz assim e aí ficou irmão certo. Então o macaco razoável. Né, irmão? Você não viu? Mostra o macaco bem tortinho, mas vai levantando, aí fica retinho, só falta pôr o terno e a gravata nele. É irmão certo. Né, irmão? Aí faz o filme, Planeta dos Macacos. Você não ouviu isso aí? E que audiência foi esse filme? E como essa porcaria toda, irmãos, interessa para as pessoas. Os filmes que mais vendem de bilheteria não é um filme de uma realidade. Eu falo, é filme. O filme, muitos deles vêm de fatos reais. Você vê que às vezes quando começa o filme fala qualquer semelhança com atores ou fatos é mera. Fala ou não fala? Era coincidência. Que é para defender os direitos autorais do filme. Para ninguém pagar multa. Por isso que vem aquilo escrito. Qualquer semelhança entre atores e fatos, circunstâncias da época é mera coincidência. E outros filmes falam. Você deve ter assistido. Este filme foi baseado em fatos reais acontecidos, por exemplo, na guerra de tal, ano tal, não sei o quê. E esta pessoa, o comandante já morreu, mas outros estão vivos lá. Você já viu isso, irmão? Amém. É para defender os direitos autorais. Mas sabe qual o filme que dá mais? O filme que dá mais audiência é o místico. É o filme que começa a mostrar monstrinho, né? Começa a mostrar duende. Já viu duende? Duende, aqueles bichinhos. E mostra os monstrinhos, e mostra outras coisas do homem. Aí mostra que o homem cai num buraco. Na Globo tinha caído lá no buraco, o voo não sei quanto, e aí depois caiu no passado. Aí ele se vê aqui no passado, não consegue. Irmão, você quer isso aí? Está te interessando essa coisa aí, irmão? Para você assistir essas coisas?
esses filmes, você se interessa? E na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. O Senhor veio te falar isso hoje, para você largar esse celular, para você ficar só ali. Irmão, nós vamos ver aqui. E não tinha celular na época, mas vai chegar neles aqui, só se eu estiver enganado, mas vai chegar. Vamos pegar mais um pouquinho. E aí, irmão, aqui depois fala, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava, Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição, amém, irmão? Amém. Essa é a verdade, é Jesus. Jesus veio na terra, Jesus é enviado do Pai, ele pregou o evangelho a toda a criatura. Quem crer, receber a palavra na fé no coração, será renovado no entendimento e alcançará, viverá em santificação. Buscai a paz e a santificação, pois sem a qual ninguém verá a face do Senhor. E aí no futuro terão entrado acesso à vida eterna. Paulo pregava isso. E eles pregavam filosofias. Eles pregavam filosofias, olha. E aqui depois diz, 19, e tomando-o, o levaram ao Areópago. Por que fizeram essa honra? Porque era um lugar de eventos. Já que você é falador mesmo, e você gosta de ficar falando bastante, nós vamos levar você, aqui não vale a pena você ficar aqui não. Por exemplo, que ele estivesse num bairro, imagina que ele estivesse num bairrinho pequeno, um bairro fraco, mas estava em Atenas, mas levaram logo para o Areópago. Vamos te levar aqui para um lugar maior, assim você vai lá, você fala para todo mundo lá. Você é um paroleiro, você faz trazer essa novidade toda, vamos te levar. 19, tomando levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Vamos levar você lá, assim se apresenta mais ao público essa nova doutrina. Mas era esse o plano de Deus. Provocou eles para que ele pudesse chegar num lugar de ouvintes mais antenados. Essa era. Depois aqui diz, pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Está vendo? Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Provocou neles uma curiosidade. Então esse é o plano de Deus. Ele foi inteligente, que ele foi discutindo nas praças, nas sinagogas, ele foi até alguém falar, vamos fazer uma coisa, em vez de ficar aqui só aqui dentro dessa igreja, vamos te levar para um lugar maior, aí você vai poder falar mais. Esse era o plano de Deus. Paulo era instrumento nas mãos do Senhor. E Deus também às vezes move alguma coisa na tua vida e te põe em condições de falar para mais pessoas. Alegra-te que o Senhor te move em algumas coisas, até nas redes sociais. Deus pode mover, se você tiver esse desejo, para que você fale a mais pessoas, e Deus terá prazer em que você fale de Cristo e da ressurreição para um grupo maior de pessoas. Esse é o plano de Deus na tua vida, que você seja a boca de Deus, instrumento de Deus, irmão, trombeta de Deus, aonde você estiver. Esse é o plano do Senhor. Veja que ele foi inteligente, irmão. Olha onde que ele andou. Depois aqui eles falam, no 20, pois coisas estranhas. Está estranho esse negócio que você traz aos nossos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Agora aqui no 21. Olha como é, irmão. 21. Pois todos, está generalizando o dominal, né? Todos. Olha que cidade entrega a idolatria. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes moravam lá. Presta atenção no que eles se ocupavam. Não tinha internet. Você imagina se tivesse internet lá. Veja, olha aqui, 21. Pois todos os atenienses, falou todos, generalizou, e estrangeiros, passou até para aqueles que vieram de fora, residentes que moravam lá, de nenhuma outra coisa se ocupavam. Não havia adoração, eles não adoravam a Deus, não havia, irmão, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão
de dizer e ouvir alguma novidade. Eu vou repetir. Veja o espírito de cegueira que estava lá. Presta atenção, ó. Estamos falando de Atenas, maior capital daquela época. Lugar maior onde Paulo anunciou. Porque todos os atenienses e estrangeiros residentes moravam lá de nenhuma outra coisa, quer dizer, o mais importante para eles, está vendo aqui? Era de dizer e ouvir alguma novidade. Amém, irmão? Amém. Essa é a palavra que Deus fala. Irmão, por que você vai pegar um celular e lá está falando, olha, o artista tal, ele desmanchou com aquela atriz. E aí você, puxa, ele desmanchou. Para que isso? O que te interessa? Olha, a atriz tal, ela apareceu numa praia de biquíni, não sei o que. Te interessa? Para pensar. E a internet, ela é exatamente uma ferramenta. Você sabe quem envenena aquilo tudo? Para despertar curiosidade nas pessoas. Porque todo mundo tem um pouco de curiosidade. Todo mundo. Sabe aquele ator, o Faustão, aquele apresentador do programa, o Faustão? Olha, agora ele lá está com uma moça. É emocional, ela é bonita, te interessa. Você vai ficar olhando? Deu para entender, irmão? E aí aquilo te distrai, porque ali não veio uma notícia. Cada vez que você pula, vem um quadrinho novo, com uma imagem nova e com uma ponta de texto só. Vem com um cabeçalho provocante, que é porque você já tem a curiosidade, a natureza humana. É essa, a carne, irmão. Ela procura a essas coisas, ela tem prazer nessas coisas, ela se deleita nessas coisas, porque a concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida estão no olho, tá bom, irmão? Mas para nós, o povo de Deus, é outra coisa. Não é você pegar lá e ficar, olha aqui, aí pega um outro item, vem um outro item que vem de fora, uma pessoa, uma imagem que começa a mostrar, fulano descobriu isso aqui, começa, irmão, o que interessa essas coisas? O que interessa a vida dos atores? O que interessa, irmãos, os passeios deles, as roupas deles, as falas deles, as músicas mundanas? O que te interessa? O que isso te acrescenta? Enchei-vos do Espírito. Amém, glória a Deus. Irmãos, é uma embriaguez, presta atenção. Quando a Bíblia fala de embriaguez, não se encha o vosso coração de embriaguez e de glutonaria. Mas o coração vai se encher de embriaguez? Como pode ser isso? Não está falando o estômago. Não se encha, presta atenção, irmão. A palavra já no nível um pouco mais elevado. Não se enche o vosso coração de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Mas a glutonaria no estômago é de comer, embriaguez vai na mente, mas fala o coração. Porque é uma embriaguez, o mundo embriaga. Apóstolo João falou, não, filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Aquele que o amor dele está no mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Amém. Queridos irmãos, o despertamento hoje foi feito um elogio para vocês. Guarda esse primeiro elogio que veio no começo, porque Deus está te tirando daqui. Ele já deve ter tirado você disso aqui, de filosofias e coisas, irmãos, que são apenas conceituais, coisas humanitárias e coisas, irmãos, que querem provar pela ciência. Não se ocupa disso, não gasta, não ocupa o teu tempo com isso. Você tem Jesus na tua vida, e Jesus tem muito a falar para você, a te abraçar, a te transmitir mais e mais o conhecimento do Pai. Jesus tem prazer em acariciar a tua alma, em te fazer
feliz em dar descanso na tua vida. Glória Não se a Deus. ocupa com isso. Minha mãe fala, isso não enche barriga. Minha mãe falava muito isso não dá camisa para ninguém. Isso não é. Era uma maneira simples da minha mãe falar para não perder tempo, não ocupar tempo com coisas que não são proveitosas, não são úteis na nossa vida. Amém. Vamos, você vê lá os artistas, você vê lá os programas de TV, as novelas nem se falam. Não se ocupa com isso não. Não fica escravo de uma novela. Sabe por quê, irmão? Você assiste aqui, aí ela fica. Você já percebeu que o capítulo fica mal definido? Você nunca percebeu que a novela, quando ela termina, é uma cena que ela fica mal resolvida? Por que será que ela ficou mal resolvida? Opa, ó o irmão de Itaquera, ó o irmão de Itaquera, para que no outro dia você seja escravo daquilo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não se deixa dominar por isso não, meu irmão. Você tem Jesus, faz a tua oração, faz uma leitura bíblica. Agora existem também programações, tem grupos, você pega, tem filme lá, shows que mostra o Evangelho, seguidores de Jesus, tem coisas melhores para você. O Senhor reserva coisas melhores. Amém. O prazer dele é que os teus olhos, os teus sentimentos e o teu coração se ocupem em louvar, glorificar a Deus, em leituras mais profundas, em conhecimentos mais amplos, porque o prazer dele é você estar ocupado, bem informado e firme caminhando nas coisas do Pai. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja despertamento, porque o Senhor tem coisas maiores para mostrar e fazer na tua vida. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, ontem em Vargem Grande, os irmãos que estavam lá, Deixa aí. e o pai não estava lá, né? Não acompanhou a palavra. Mas ontem em Vargem Grande, pouco antes da palavra, o Senhor me deu para falar. O Wellington tinha feito um comentário sobre estar fazendo um curso, e a primeira matéria desse curso foi sobre a família. E o Senhor dava de falar que nós também estamos fazendo um curso, e nós tivemos uma matéria essa semana que é sobre a família. E foi explicado como que o adultério entrou na sociedade, e entrou através dos canais de comunicação. As novelas, já décadas atrás, já faziam, uma família que tem um descontente, que tem algum problema familiar, a mulher ou o marido. Aí tem uma outra família que tem alguém descontente. E aí começa a ter um flerte entre esse descontente de um lado e o descontente de outro. E aquele que está assistindo fica torcendo para ver um rompimento aqui, um rompimento ali, para os amantes se juntarem. E o povo foi aceitando, e o povo foi achando normal. E hoje isso só está aumentando, não? Adultério já nem se fala, a questão de divórcio nem se fala. Como cresceu, exponenciou. Mas a questão de ideologia de gênero, tudo vem pelos meios de comunicação. Aquilo que muitas vezes chamamos de rede, sabemos que é um mensageiro de Satanás para transmitir uma mensagem. E o Senhor dava de falar ontem, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. E o Senhor dava, irmão Jô, as animadores são testemunhas. Quando você liga a sua televisão e coloca numa novela, saiba disso, você está dando audiência para Satanás. Precisa ser mais claro? Você é como se você ligasse a TV ou colocasse no seu celular e falava: Satanás, eu vou te assistir agora, porque eu tenho prazer no meu coração de enxergar você. É isso. Quando você está ligado num programa de notícias vendo desgraça, por que você acha que só a desgraça dá audiência? Muitas vezes a cidade deu uma chuva, a cidade tem um ponto de alagamento, o helicóptero está onde? Tem tanto lugar, o helicóptero está no ponto de alagamento, ele está lá. Ou está falando da morte, está falando da menina que caiu no vulcão, que não sei o que.
É a desgraça que dá audiência, mas é coisa de Deus isso? Ou é para colocar um medo em você, para transmitir um pânico, para você daqui a pouco não sair de casa? E aí você fala, não, mas eu preciso saber, você precisa saber da Bíblia, meu irmão. Você precisa se informar da palavra de Deus, porque quando você consome Jesus Cristo, o medo vai embora do seu coração. Você não teme, você pode andar por qualquer lugar. Nós não somos imprudentes, a palavra nos deixa com prudência. Então saiba disso, foi falado ontem e a palavra de Deus confirmou hoje. Muitas vezes você fica rolando o seu celular, não fica na rede social lá, rolando o celular. Você está rolando o celular, não está? Enquanto você está rolando a barrinha para cima para ver as notícias, a sua vida está rolando para baixo. Saiba disso. Enquanto você rola o Instagram lá para ver as notícias ou para ver, a sua vida está rolando para baixo. Irmão, se firma na palavra. Se firma na palavra, vamos despertar. Se firma na palavra, procura as disciplinas espirituais. Ora, meu irmão, ora. Busque a palavra de Deus, busque conhecer mais o Senhor, o seu Criador, o seu Formador, o seu Salvador. Amém. E não a Rede Globo, que vai só colocar em você algo de Satanás na sua vida. Amém. Busquemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. glória, glória, glória a Deus. Honra, glória e louvor ao teu nome, Senhor. Aleluia. Altíssimo Deus, Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, Glória a Deus. em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, e através do Santo Espírito que Amém. habita em nossos corações, a sua igreja se dobra na noite deste Amém. dia, Pai, Aleluia. em agradecimento a Ti, Senhor. Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na sua casa na nação. Oh, Pai, estamos aqui hoje. Em outro tempo, Senhor, estávamos, Senhor, espalhados por este mundo. Não sabíamos, Senhor, se estávamos numa noite num canto ou no outro, aonde estaríamos mais hoje. Nós temos a certeza que domingo à noite nós estaremos na casa de oração. Oh, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ser chamados filhos do Deus Altíssimo. Te agradecemos por este culto, te agradecemos por todo o andamento, pelo cantar, tocar dos hinos, te agradecemos, Senhor, pela oração, Senhor, onde ouvimos, Senhor, um agradecimento sincero nos nossos corações. Oh, Pai, a oração tocou na hora dos teus vestidos, pois sentimos a tua visitação gloriosa, a tua presença manifesta no nosso meio. Te damos graças, Senhor, pelos testemunhos, onde, Senhor, os agradecimentos foram latentes, onde mais uma vez o teu nome foi glorificado. Ah, sobretudo, nós te agradecemos pela tua santa e gloriosa palavra. A sua palavra vem nos ensinando, vem nos exortando, vem nos corrigindo como devemos andar, Senhor. Oh, Pai, desperta-nos nesta noite, que essa palavra venha, ó Pai, como um despertador nos nossos corações. Oh, Pai, quantas vezes, Senhor, perdemos tempo, Senhor, procurando as novidades desta vida, mas não procuramos a novidade da tua palavra. Que o Senhor possa nos despertar nesta noite, que nós, Senhor, possamos acordar sedentos pela tua palavra, que antes de buscarmos as notícias do dia, nós possamos buscar as notícias do céu, saber, Senhor, o que o Senhor tem para nós, saber, ó Pai, qual é a tua vontade personalizada para cada um de nós. Oh, Pai, ajuda-nos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, trazendo entendimento a nós dessa palavra, nos ajuda a colocar em prática e sermos fiéis, Senhor, todos os dias da nossa vida, até terminar a nossa jornada sobre essa face da terra. Por tudo, Pai, nós te agradecemos e te pedimos também, ó Pai,
semana de paz. Oh, Pai, que seja uma semana de vitórias, que seja uma semana de paz, que, Senhor, uma semana de bênçãos, que como foi pedido pela manhã lá no Jardim da Luz, que essa seja a melhor semana das nossas vidas. Senhor Jesus, nós te pedimos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, aquele que é bendito para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Deus por Cristo seja sempre louvado. Amém. Aleluia. Cântico hino 42. Irmãos, enquanto os irmãos encontram, tem um recado aqui do nosso irmão Gato, do irmão Walter, sobre as roupas que já estão separadas. Então, os irmãos e irmãs que vão estar levando essas roupas, elas já estão separadas. E aqui diz, irmãos, a orientação é para dobrar, colocar no saquinho. Se precisar de saquinho, tem mais, está disponível. Separar entre marcar o que é B, M, G, tanto masculino como feminino. E, se possível, se as irmãs e os irmãos puderem, trazer no dia do culto das irmãs, no encontro das irmãs, no culto, no ensaio, trazer essas roupas também para serem entregues para o nosso irmão diácono aqui, tá bom? Deus abençoe. Hino 42. É isso, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
e o consumador da nossa fé. Vá em paz para a sua casa. Que você possa aplicar esta palavra, porque de nada adianta sermos ouvintes esquecidos. Que você possa aplicar, colocar em prática essa palavra que foi enxertada dentro do seu coração. Que você tenha uma semana de paz. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, uma semana com boas notícias. Você terá boas notícias essa semana, meu irmão, minha irmã. E você contará para a glória e honra do nome de Deus. Faz assim com a mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém.